Mas a gente tá falando bem do banhado, daí ele vai ficar mais um pouquinho pra ver o que a Aham. gente vai falar aí de Camaquã. Tá, vamos começando então, já que a ideia é não se alongar demais, né? Eu falei antes ali para ti. Então vamos começando eu ia pedir agora então para ti se apresentar um pouquinho, Uhum. pensando até mais no pessoal nosso local aqui da região de Camaquã, Cristal, Banhado e Chuvisca, que é o foco aqui dos principais que eu convidei para essa live da paróquia, né? Uhum. Então, fala um pouquinho de ti, se apresenta aí, Joana, pra gente. Quem é a Joana? Isso aí, então. Meu nome vocês já sabem, eu sou natural, sou gaúcha também, natural de Novo Hamburgo, mas moro há 12 anos em Curitiba. Eu sou casada com o Eduardo, conhecido como Lampa, né? Aí pro pessoal. Temos uma filha de 2 anos e 2 meses, a Amelie, e está a caminho um próximo que a gente ainda não sabe se é menino ou menina, mas está na barriga, com 3 meses e meio aí de gestação. Então, em outubro chega mais um integrante para a família. Sou psicóloga, já formada há 5 anos, e trabalhei muitos anos no Movimento Encontrão, né? Comecei lá como secretária, depois fui passando de algumas funções, quase 9 anos lá. Saí e agora esse ano eu voltei como psicóloga então da FATEV e da Missão Zero, num programa que a gente chama de Multiplique, que é um programa de desenvolvimento pessoal e emocional voltado para os alunos da FATEV, né? Inicialmente, nós temos a pretensão de ampliar esse programa, mas inicialmente ele está concentrado com os alunos da FATEV, um programa de acompanhamento. Além disso, faço alguns atendimentos clínicos e participo, sou uma das mentoras do Soma, né, que é um programa do Movimento Encontrão de mentoria e acompanhamento de jovens líderes. Sou membro da comunidade do Redentor, em Curitiba, e por algum tempo a gente foi líder de PG lá. Esse ano a gente, em função aí de tanta coisa, teve que abrir mão aí de um PG, mas fazemos discipulado, a gente está sempre envolvido com as coisas lá da igreja. Eduardo está envolvido agora nas gravações online, para as coisas que vão, então sempre Hum, estamos lá presentes, né? E basicamente é isso. Eu não sei se faltou aí alguma informação. eu acho que tá bom, tá legal. Já deu para conhecer um pouquinho É. e também até falando um pouquinho no sentido do que tu faz, eu acho que do que tu tem feito aí, tanto ministerialmente quanto profissionalmente, né? Que se Uhum. mistura bastante também na tua vida, igual, né? Mesmo que tu não tá como pastora de uma comunidade, mas tá servindo a Deus através dos teus dons aí, profissão, né? Uhum. Então, e é dentro dessa linha, por isso que eu te convidei para poder participar um pouco da live, né? Uhum. Antes de então de falar um pouco da live, parabéns, eu não sabia que vocês estavam grávidos, Ah, né? obrigada. Que Deus Sim. abençoe, né? Amém, amém. Obrigada. E também para o Lamp, eu sabia que eu tinha esquecido que ele era um cara nessas coisas de live aqui, que a gente está apanhando um monte, eu devia ter entrado em contato com ele. É só É. perdendo um monte de horas na internet aqui, olhando o YouTube, eu podia ter entrado em contato com ele para tirar umas dúvidas aí. Viu? Ó, Então, uma nas assessoria próximas semanas grátis. eu vou lembrar dele aí. Isso, isso. Ele tá sozinho lá em Curitiba, então eu tô no Rio Grande do Sul aqui um tempo na casa dos meus pais. Ele tá, pode falar, ele vai gostar de conversar. Então, gente, relembrando para ti, para o pessoal, então, a ideia. Valeu, Lampa! Já que tu deu um Deu joinha um aí, joinha. eu vou te incomodar. A ideia da live, né, basicamente surgiu não como, por mais que a gente está nessa questão da quarentena, e parece que a gente no início achava que ia ter muito tempo de sobra, né? Eu Hum, estava vendo até o Ricardo Agreste, o pastor Ricardo Agreste da Chácara, estava falando um pouco sobre isso, que justamente que muita gente achava que ia ter tempo de sobra, né, com a quarentena. uhum, E a uhum. tendência, claro, está sendo o contrário. A gente tem muita coisa para fazer e, ao mesmo tempo, a gente está vendo que tem muita coisa de conteúdo disponível na internet. Né? Em tudo que é canto estão disponibilizando. A FATEV disponibilizou 2 aulas, eu acho, do projeto ali, da Missão Zero, né? Na verdade, Isso, é um Desperta Online, né? Que é um curso da Missão Zero de missão. tem 2 aulas, eu acho que disponíveis para quem quiser assistir, é Tem. isso, né?
Tem isso. Então, 2 módulos. conteúdo, né, para quem quer aproveitar aí, se tem algum tempo de sobra, não falta, né? Mas a minha ideia com a live foi basicamente oportunizar aqui para a região nossa de Camaquã, a paróquia aqui, todas essas cidades da paróquia de Camaquã, foi oportunizar um momento de o pessoal ouvir um assunto, não só como entretenimento, mas que gere transformação, né? E eu entendo muito assim, como numa linha pastoral, eu sempre tenho guiado o meu ministério no sentido de que Deus tem uma visão para as pessoas que é baseado em Mateus lá 22, né? Quando Jesus é interrogado qual que é o maior mandamento, né? O que realmente importa, amar a Deus e o próximo como a si mesmo, né? E a minha ideia com essa live é isso, é oportunizar essa questão de uma transformação do relacionamento com Deus, com a gente mesmo e com o próximo, né? Então, cada assunto e cada pessoa que eu estou tentando conversar aqui é indo um pouco nessa linha, né? Dentro dessa proposta, né, uma coisa que eu ainda não vinha falando e que devagarzinho, então eu quero começar a introduzir isso nas ideias das lives, e a gente conversou na semana passada, eu e o André, e não introduzimos, a gente não deu continuidade no assunto, mas a ideia é ter uma live provavelmente com ele de novo sobre mentoria, né? Então, na medida que o pessoal que está acompanhando a gente aqui pela live e tiver vontade, sei lá, de alguma maneira, algum assunto, né, tá tocando a vida deles, e de repente pensa que precisa de crescer mais em algum nível desses assuntos, né? A minha proposta é a seguinte para o pessoal da live, né? Procurar o pessoal da sua igreja, né? O pastor da sua igreja, assim por diante, uma igreja próxima, né? Mas se de repente, por algum motivo, tu não tem alguém, né? Aí entra em contato comigo, né? No caso, com o pessoal que ajuda aqui, cuida do nosso Instagram, né? Entra em contato pelo direct e diz, eu gostaria de bater um papo, né? Orar. E aí a gente vai fazer um contato para poder dar continuidade e aprofundar, de repente, o próprio assunto do dia ou dos outros temas da live, né? Muito bom. E aí, então, dentro dessa proposta, a ideia é a gente bater um papo hoje e pedir para o pessoal, a minha ideia também é que o pessoal possa ir interagindo, né? Eu separei 3 perguntas para ti, né? Eu quero falar um pouquinho ainda sobre o tema de hoje, mas eu separei 3 perguntas. E na medida que também a gente for falando dos assuntos, que o pessoal possa ir interagindo, jogando perguntas, né? Aqui no Instagram tem um espaço que é só para perguntas, aí eu posso acompanhar no quadradinho do lado, né? Do comentário. Então o pessoal vai jogando as perguntas ou ali ou naquele quadrado e eu vou olhando e tanto eu quanto tu, a gente pode ir também interrompendo a linha do assunto, de repente, para ir interagindo com as perguntas do pessoal, né? E aí a gente tentar ficar focado aí para, sei lá, uma meia hora, 20 a 30 minutos, conseguir trabalhar o tema, né? O tema de hoje, então, que eu pensei, vindo dentro dessa linha de... os primeiros 2 assuntos da live foi que a gente está chamando de sextou, né? Aqui para cá, primeiro foi espiritualidade em quarentena, né? Nesse tempo de quarentena, a gente deveria ter a oportunidade, entre tantas coisas que a gente gostaria de fazer, achando que ia ter tempo de sobra, né? Mas pelo menos dentro de casa, ter a oportunidade de estar com Deus, né? E aí ali a gente viu sobre a solitude, os passos da solidão, né? Não solidão de se sentir sozinho, mas de estar com alguém, né? Que é Deus. E como fazer isso através do silêncio e da meditação. E aí, então, a ideia hoje é a gente entrar um pouco também nessa ideia das emoções em quarentena, porque com o Rafael Coelho e com o André, a gente falou um pouco, eu entrei um pouco também nesse assunto de que a espiritualidade, né, nessas propostas de solitude, silêncio e meditação, ela mexe muito com os nossos sentimentos, com o autoconhecimento, né? Ela traz de alguma maneira à tona, quando a gente está sozinho, as coisas, talvez não tão claro às vezes, né? Para as pessoas, né? E a quarentena a gente vê que está intensificando muito os sentimentos das pessoas, mesmo que elas não estão conscientes, né? A gente vê que, de modo especial, 2 coisas eu percebo que está mexendo com as pessoas, né? Um é o vírus, que é o principal problema, mas que talvez não está sendo o principal problema porque é política e o vírus, né? São as 2 coisas que estão deixando o pessoal e as emoções bem afloradas, né? E aí, então, já que o assunto é emoções na quarentena, e isso envolve espiritualidade, né? A minha primeira pergunta para ti é qual a ligação entre espiritualidade e emoção? Há ligação entre as 2 coisas?
Sim, eu acho que primeiro é importante a gente entender o que é cada uma delas, né? O que é emoções, né? Então, emoções é uma palavra que vem do latim, né? E basicamente quer dizer colocar para fora, né? Então, é o jeito como eu lido com os meus sentimentos, o jeito como eles vão ser colocados para fora, digamos assim, né? Cada de um monte de sentimentos, né? São eles a alegria, a tristeza, a raiva, o ódio, o prazer, o rancor, né? E muitos outros sentimentos. E como que eu expresso eles ou não expresso? Porque não expressar também é uma forma de expressar, né? Então, essas emoções é tudo isso que acontece e o jeito como elas são expressas. E aí, quando a gente fala de emoção e espiritualidade, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando do nosso relacionamento com Deus, né? E como que a gente faz isso. E muitas vezes, quando a gente começa um relacionamento com Deus, né? Quando a gente tem uma caminhada de discipulado com Jesus e começa a frequentar a igreja, uma comunidade cristã, e isso o Peter Escaseiro fala muito no livro dele, né? Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que é um livro maravilhoso que a gente já recomenda. Eu acho que 5 vezes ele. É um livro de ter de cabeceira, assim, de você ler e reler algumas vezes, né? Tá aqui, inclusive, para quem quer ver a capa, né, e quiser vale a adquirir. Pena comprar e usar como quase um devocional. Tipo isso, é muito bom. Melhor ainda se usar através de uma mentoria, né, de um acompanhamento com mais alguém. Isso, é muito, muito legal. Ele fala assim que na nossa caminhada de fé e no desenvolvimento, na medida que a gente desenvolve a nossa espiritualidade, a gente vai acrescentando coisas, né? A gente vai falando, então a gente começa a desenvolver uma vida de oração, né? Uma vida de contemplação, uma vida de discipulado, de pequenos grupos, de frequentar os cultos, a gente vai acrescentando coisas, então a gente deixa, por exemplo, se eu sou jovem, eu deixo de ir na balada para ir no grupo de jovens, né? Então, eu deixo de, sei lá, de frequentar lugares que antes eu não frequentava para frequentar a igreja. Ok. No entanto, a gente insere todas essas coisas espirituais, né? Vai inserindo coisas e deixando de fazer outras a nível de comportamento, mas a gente não entende que Deus, quando a gente permite, né, que Deus entre na nossa vida, Ele quer entrar de forma integral e mexer com a gente, não só na nossa alma, no nosso espírito, mas no que nós somos integralmente, fisicamente e emocionalmente. Então, o jeito como também eu me relaciono com Deus tem tudo a ver com o jeito como eu expresso as minhas emoções. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que fui criada no sentido de reprimir as minhas emoções, né, de não saber colocá-las para fora, eu vou acabar desenvolvendo um relacionamento com Deus muito mais tenso, né, um relacionamento com Deus muito mais voltado para um Deus juiz, para um Deus opressor, né, para um Deus que talvez é muito frio, né. E ao mesmo tempo, se eu aprendi que as minhas emoções têm que estar sempre aí expressas de uma forma até meio histérica, assim, onde eu sempre tenho que estar falando as minhas emoções e expressando elas e de um jeito, uma histeria meio desenfreada, eu acabo tendo também um relacionamento com Deus muito baseado no sentimento, né? Eu sinto Deus ou não sinto Deus. E, na verdade, Deus não é só sentimento. Tem vezes que eu não vou sentir, mas Deus é Deus, Ele continua ali, mesmo eu não sentindo Ele. Porque Deus não é uma questão de sentimento, né? Ele é Deus. Então, eu sentindo um friozinho na barriga, uma emoção ou não, Ele continua sendo Deus, né? Talvez até dentro disso do que tu falou, agora me corrija se eu estou errado, os sentimentos muitas vezes enganam, né? Ou a gente interpreta errado os sentimentos também, né? A gente acha que está sentindo uma coisa e na verdade não é isso. Assim, talvez no próprio relacionamento com Deus, a gente sente talvez que Deus está agindo com a gente, fazendo algo na nossa vida de tal maneira,
mas é totalmente outro sentimento, talvez o que Deus está querendo gerar na nossa vida, e por isso que a gente se engana, né, também em relação a Deus. O Uhum. próprio silêncio de Deus pode enganar aquilo que a gente vai sentir em relação a Deus, pode achar que Deus está querendo maltratar a gente, está ignorando e gerar tristeza na gente, e deveria ser o contrário, né? O silêncio de Deus talvez gerar sentimento de, sei lá, de pertencimento, outros sentimentos, por assim dizer, né? Uhum. Exatamente. Tem aquele versículo que diz, né, que o coração do homem é enganoso. E aí a gente, qual é o lugar simbólico das emoções? Quando a gente fala de emoção, a gente não põe a cabeça aqui. A gente põe a cabeça, não põe a mão na cabeça, a gente põe a mão aqui, né? As minhas emoções. Então, também tem a ver com isso, né? De que o coração do homem é enganoso, no sentido que essas emoções, aquilo que eu levo só para o lado do sentimento, também é muito fácil de eu me enganar, porque, veja, eu muitas vezes não fui educado para ter uma habilidade, um desenvolvimento emocional adequado, né? Muitas vezes eu não sei nomear aquilo que eu estou sentindo. Eu só sei dizer que é bom ou é ruim. Eu só sei dizer se é prazeroso ou não é prazeroso. Mas dar nome, né? Dizer não é raiva, é inveja, é rancor, é excitação, é prazer. A gente usa pouco essas palavras, né? Eu brinco assim, quando às vezes eu já atendi muitos casais, né? A mulher resume muitas vezes para o homem tudo que está de ebulição de sentimento aqui dentro, ela só diz assim, eu tô cansada, né? O homem pergunta, o que está acontecendo? Eu tô cansada, mas na verdade tem um monte de coisa, né, Viu, Dani? acontecendo. Vamos ter que conversar aí com a Joana. Não é regra, mas muitas mulheres, né, diz, tá, mas eu tô cansada, isso tem um monte de outra coisa aí, né, não é só isso. Então, como é que eu consigo, então, deixar Deus entender que Deus também quer fazer com que a gente expresse, né, coloque para fora as nossas emoções de um jeito adequado, que a gente consiga olhar para o que a gente está sentindo, nomear o que a gente está sentindo e expressar de um jeito maduro, né? E Então, sabe uma coisa também na linha do que tu vinha falando, né? É justamente como tem um pouco na relação com essa questão de perceber, né, que a gente tem sentimentos e que isso é importante, né, na espiritualidade, né. É que o que eu percebo, e lembro assim de diversos exemplos, que no cristianismo, de modo especial, durante muito tempo, na verdade essa área sempre foi muito botada de escanteio, principalmente se falasse de sentimentos, né, relacionados com ajuda psicológica, né. Então isso aí era demonizado, né? Então muitos pastores, até pouco tempo atrás, testes psicológicos, que nem tem o Christian Schwartz, que tem, eu acho que tu conhece o teste dos dons, sim. e ele tem muitos, no Ministério do Desenvolvimento Natural da Igreja, ele tem vários testes, né? Tudo muito científico, e o teste dos dons mistura um pouco dessa coisa de psicologia, ao meu ver, né? E aí eu ouvi de um pastor, não gosto do teste dos dons porque é muito psicológico, né? Coisa há pouco tempo atrás. Então, há algum tempo atrás, era realmente um absurdo a gente falar de a gente olhar os sentimentos, né? Até porque na sociedade também se tinha um certo preconceito, né? De que quando tu estava meio fora de si, tanto era louco, não era problema sentimental, não se olhava dessa maneira. E na igreja também se olhava a psicologia como uma inimiga, como algo que não cooperava, né? E aí eu acho que a gente tem esse desafio também de quebrar essa barreira hoje, justamente por isso que eu perguntei, né? Espiritualidade tem a ver com emoção? Porque justamente muitas pessoas ainda têm preconceitos de olhar para o sentimento e de ver que, como o Peter Scazzero fala, né? A nossa história, né, de vida, tudo aquilo que moldou a gente até hoje, faz com que a gente seja o que é nos pontos positivos, mas também a gente carrega muita coisa negativa no modo como a gente lida, né, com as situações, né? E aí eu lembro também daquilo que eu falei, a gente está vivendo algo externo no país. Entre tantos momentos que a gente sempre vive, é só mais uma situação de sofrimento, de dificuldade no mundo, né? E aí um pouco das coisas que eu tenho lido também para preparar pregações semana passada, até no culto eu falei sobre o medo, né? Como vencer o medo. E aí, numa das questões de linhas psicológicas que eu achei, um pouco sobre isso, que fala, né? O externo a gente não tem como ter controle,
Então a Uhum. gente não pode controlar o que está acontecendo no mundo. O Uhum. problema político vai acontecer. O coronavírus está aí. Mas a gente pode ter controle e deveria ter controle sobre os nossos sentimentos, né? Uhum. E aí eu te pergunto, então, a pergunta é bom, entendendo que tem ligação, né, Uhum. espiritualidade e emoção, e se o pessoal tá aí, concorda com isso, né, dá um retorno aí, se tem preconceito aí com a psicóloga, né, se cristão pode ir na psicóloga, daí ela depois vai argumentando por que cristão deve procurar uma psicóloga, né, se é pecado ou não, daí eu vou deixar tu respondendo, eu vou responder Tá como bom, pastor. tá Mas bom. a outra pergunta que eu vou lançando é aí, se o pessoal perguntar, der opinião, tu depois corrige aí, eu falo o que tu achar. Como que a gente pode, então, que maneiras práticas, talvez tu diria, ideias para a gente aprender a reconhecer os sentimentos que a gente está tendo nesse período de quarentena? Né? Uhum. A primeira coisa importante é que a gente sente, né? As emoções não são coisas que estão só no mundo racional, assim. Não, ela tá aqui no físico, ela altera a gente fisicamente, né? Então, quando eu tô com muito medo, por exemplo, eu tenho aqui uma dor, uma angústia no peito, né? Uma angústia que eu não sei dizer, né? Quando eu tô com raiva, né? Por exemplo, quando eu tô com dificuldade de externalizar uma raiva, eu fico com um nó na garganta, né? Então, assim, o corpo, ele fala também pra gente essas emoções que estão muito reprimidas. E, de alguma forma, eu preciso olhar para isso e ouvir o meu corpo falando, né? Parece até meio estranho isso, mas gente. Por exemplo, às vezes uma dor de cabeça que não passa, né? São coisas que não foram ditas, né? Às vezes assim, uma dor, né, no ombro, né? São esse peso, essa amargura, esse cansaço que eu tô sentindo. Então, uma das coisas para eu identificar é no meu corpo, assim, né? Algumas dores que eu sinto, alguns incômodos que eu sinto, às vezes está diretamente ligado com emoções que não foram colocadas para fora, né? Veja, quando eu estou muito alegre, né? Teoricamente eu deveria expressar isso, né? Quando eu tô triste, também chorar e colocar isso para fora. E às vezes a gente não consegue, né? Não consegue chorar, não consegue ter um semblante triste em E até determinados a gente, momentos. até de criança, muitas vezes a gente é limitado, né? A gente é ensinado tanto na igreja, muitas vezes, quanto pelos pais, né? Ah, Uhum, criança não chora, isso aí não é nada. Homem aham, não chora. Na igreja também, né? Tu não pode falar da tua tristeza, tu tem que sempre mostrar alegria em todos os momentos. uhum, Não pode uhum. compartilhar a tua fraqueza, não pode ser fraco, né? Cristão É, não tem dificuldade. é. E isso é muito ruim porque, veja, as emoções, quando elas vão sendo assim reprimidas, no sentido de que elas não são colocadas para fora, que é o movimento emoções que eu coloco para fora, já diz o nome, né? Eu vou tendo uma série de problemas que vão se acumulando, né? Eu vou tendo algumas crenças, que a gente fala de crenças limitantes, né? Eu acabo agindo de determinada forma com as pessoas, descontando muitas vezes no outro aquela raiva, aquela amargura que eu estou sentindo e afeta os meus relacionamentos, né? Então, uma forma de identificar também é como que tá os teus relacionamentos, né? Talvez, né, tem muita gente que tá se queixando de solidão, de estar sozinha, mas isso às vezes é uma consequência de coisas que já estavam vindo antes, né? Talvez tu estava sendo uma pessoa que estava sendo difícil de conviver contigo, porque tu estava sendo muito rancorosa, muito amargurada, uma pessoa que só se queixa, que só reclama. Veja, eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer isso, mas a gente tem que reclamar ou pôr para fora as nossas queixas para determinadas pessoas. A gente precisa procurar ajuda para fazer isso. Eu não estou dizendo que vocês têm que pagar psicólogo para fazer isso, né? Mas é ter amigos com quem a gente pode desabafar, com um pastor, né? Com um líder da igreja, ou pagar. Se eu não tenho ninguém, eu vou lá e pago uma psicóloga, entendeu? Para eu poder externalizar isso de uma forma madura, né? Quando eu digo madura, é reconhecer que, veja, as pessoas não têm culpa do que eu estou sentindo, entende? Eu preciso também me responsabilizar pelos meus sentimentos e pelas minhas emoções. Dizer, olha, eu não estou sabendo lidar com isso e isso está prejudicando as pessoas à minha volta e elas não têm culpa.
Eu preciso ser adulto nesse momento, então, e desabafar e colocar para fora os meus sentimentos com pessoas que podem me ajudar a reconhecer eles, né, que podem me ajudar a tirar essa nuvem que fica, às vezes, no nosso coração, dessa dificuldade que a gente tem de colocar para fora essas emoções, né? Então, acho que a palavra, assim, procure ajuda. Se sozinho tá difícil, se você tá com muitas dores, se você tá com muitas angústias, se os teus relacionamentos não estão bons, se você tá deixando, a linha de corte é sempre, né? Eu tô deixando de fazer coisas que eu fazia em função do meu humor, em função daquilo que eu tô sentindo, aí é um sinal de alerta muito grande, que eu preciso procurar ajuda para aprender. Veja, aprender. Às vezes a gente não sabe, então a gente precisa aprender a colocar as emoções para fora, aprender a deixar Jesus também olhar para as nossas emoções e dizer, e nos ajudar a que a gente reconheça elas e quais são essas emoções, né? Fez sentido? Fez. Recapitulando então, até porque tem gente entrando devagarzinho aí, né? A gente está falando sobre emoções nesse período de quarentena. E aí então a pergunta é se há ligação, né, entre espiritualidade e emoção. E a gente vê que a gente precisa quebrar talvez esse preconceito que se tinha muito, né? E também o corte que se fazia de a gente ligar as duas coisas, né? O cristianismo muitas vezes limitou a gente também, muitas igrejas, de que a gente não podia expressar sentimentos e nem era ensinado, né, a expressar sentimentos, né? O que a gente está botando, e na maioria das vezes pensamos coisas pequenas passam só com o tempo, mas a Libertadores gera muita consciência e mudança, conversávamos sobre isso, né? A questão prática ali, né? E aí, até já vou chegar no que ela está falando, que foi o último ponto teu também, né? O reconhecer sentimentos, e aí eu acho que tu botou esses dois, talvez duas dicas, né? Que é o olhar os sentimentos em si, né? Como o corpo expressa, e o outro ponto que tu falou... Dos relacionamentos, né? Como os próprios relacionamentos também vão ser uma maneira de a gente ver se a gente está bem ou não, né? Sim, porque principalmente com quem convive mais com a gente, né? Porque a gente tende a disfarçar. A gente vê agora nesse período de quarentena como a gente ouve as notícias na TV. Uma delas, eu cliquei aqui no em comentar alguma coisa que sem querer, que uma delas é que, por exemplo, tem aumentado os casos de violência dentro de casa, né? E querendo ou não, os sentimentos ficam muito mais aflorados, porque a gente está vivendo, talvez não no macro, os relacionamentos tão forte, porque esse macro eu acho que a gente já tinha, e até através do virtual, né? E a gente está talvez reaprendendo a ter esses relacionamentos virtuais, né? Com mais intensidade do que talvez antes, mais maturidade. Mas o micro relacionamento é que realmente está mostrando o quanto talvez a gente não estava maduro, né, emocionalmente, porque a gente está mais tempo juntos dentro de casa, e aí o marido e a esposa não conseguem, às vezes, ter a paciência necessária para lidar com as manias, que no maior tempo longe, daí tu lida melhor, né? Com as crianças, o filho em casa, tu tem que ter muito mais paciência, porque eles querem a atenção o tempo todo. Claro, claro. E ali talvez a gente justamente vai perceber o quanto que... Não, também as prioridades, né? Isso aí talvez é outro assunto, né? Como lidar com as coisas de prioridade, atenção, relacionamento, né? Mas eu acho que também entra nessa coisa, bom, mas eu tô maduro para suprir, né? As necessidades das pessoas que estão à minha volta, né? E aí tu já começou a entrar nessa questão do o que a gente pode fazer, né? Então foi o último ponto que a gente já estava entrando. O que fazer para lidar com os sentimentos, né? E aí tu falou, né? Buscar ajuda, né? E eu entendo que quando a gente olha para a questão da igreja também, não só a igreja, mas de modo geral, a gente tem muito medo de buscar ajuda porque a gente tem medo de mostrar fraqueza, e eu acho que a gente não sente, talvez, a liberdade, né, das pessoas, talvez pelo excesso de julgamentos, né, talvez a gente tem mais dificuldade de dizer eu preciso de ajuda. Eu não sei o que tu pensa sobre isso, por que a gente tem tanta dificuldade de querer buscar ajuda? Eu acho que tem muito a ver com isso que tu falaste, assim. Infelizmente, a gente ainda vive numa relação comunitária de muito julgamento, né? E de muito moralismo, assim, onde a gente está sempre querendo dizer o que o outro deveria fazer, né? E não olha para o que eu tenho que fazer, né?
E isso faz com que as pessoas se encolham, né? Faz com que eu não gere empatia, faz com que eu não gere compaixão, faz com que eu não tenha uma hospitalidade, né? Veja, a gente, nos evangelhos se fala muito de ser hospitaleiros, né? E hospitaleiros não é você só receber na sua casa, é você receber em você, né? Como que eu recebo as pessoas diante de mim, né? Então isso tudo vai fazendo com que, se eu não recebo bem as pessoas também vão se fechando, né? Veja, quando eu não sou bem recebido por alguém, né? Vou começar uma conversa, a pessoa tá de cara fechada, tá de cara amarrada, não tá afim, eu também me fecho, né? Uhum. E a outra coisa é da gente, é um aprendizado, né? A gente se permitir pedir ajuda, no sentido de dizer, olha, deixa eu compartilhar contigo que isso está difícil para mim, né? E a pessoa, quando ouvir um compartilhar, ela também poder compartilhar um pouco das suas dores, porque às vezes o conselheiro, né, às vezes a gente tem a tendência, e claro que na dinâmica da psicoterapia isso é diferente, mas a gente tem a tendência a só ouvir e a não compartilhar também alguma fraqueza nossa. E quando a gente compartilha alguma fraqueza nossa, também gera empatia e faz com que a pessoa queira compartilhar mais, né? Assim, você sabe, na dinâmica do aconselhamento é muito isso, né? Quando eu também compartilho das minhas dores, cria vínculo, é ser humano, é gente, né? Então, acho que a gente precisa aprender a compartilhar um pouco das nossas dores e a levar isso com seriedade, com maturidade, levando isso a Deus e pedindo que Deus transforme isso, né? Para que eu não continue do mesmo jeito. Eu acho que o grande lance do desenvolvimento emocional é eu sair do ponto A e ir para o ponto B, né? E eu acho que outra coisa também, Laurindo, só para fechar, é que infelizmente a gente ainda é muito regido pelo que é prazeroso e o que não é prazeroso, né? O que me dá prazer, então eu me sinto bem, o que não me dá prazer, eu me sinto mal. E assim eu vou levando a minha vida e tomando as minhas decisões, né? Só que a gente não é mais criança para ser regido pelo prazer e pelo desprazer. Quem é regido que gosta ou não Deu gosta. uma travadinha. Já todo mundo aí travou? Agora voltou. Oi, voltou. A gente não é mais criança para ser regido pelo que nos dá prazer ou não, né? A gente já tem a inteligência para saber abstrair, conceituar as coisas e dizer assim, olha, tem determinadas coisas que eu preciso fazer, mesmo que elas não sejam prazerosas, né? Como, por exemplo, estar e desenvolver determinadas atividades com meu filho nesse tempo, que, cara, às vezes eu não tô com saco, entendeu? Mas eu preciso entender que aquele menino, aquela menina dependem de mim. E como adulta eu vou fazer isso, né? Então as minhas emoções nesse sentido elas têm que estar voltadas para um conceito do que é necessário, do que é preciso fazer, né? E aí a gente já entra em um monte de outro assunto, mas Tá, mas aí, nisso que tu tá falando, agora deixa eu ver se consegui entender se é isso um pouco da ideia também que tu queria passar, mas o que veio na minha mente agora é o não ser regido pelo que dá prazer, me lembrou um pouco da ideia também de que o buscar ajuda também passa por um pouco por isso, né? sem Porque dúvida. o querer sair do ponto A para ir para o ponto B, tu sabe que a gente sabe também que é doloroso mexer com É, sentimentos, vai ter que trazer à tona coisas do nosso passado, e aí entra a espiritualidade, né? Ajuda. Eu acho que para a gente que é cristão, o conceito correto é uma coisa complementa a outra. O evangelho ele é libertador, né? E ele traz muitas coisas que talvez só a psicologia sozinha não vai conseguir. não. E o Uhum. evangelho ele traz justamente conceitos que mudam coisas, sentimentos nossos e traz o poder que muitas vezes a própria psicologia e um medicamento não vai conseguir trazer Isso, para poder mudar o isso. sentimento lá dentro. E a gente conta com esse auxílio externo, né, que não vem da gente. Que muitas vezes algumas linhas psicológicas talvez querem olhar para dentro e só para dentro e a tua força vai vir de dentro, né? E que às vezes não consegue, né? Só que para isso também não é fácil, né? Porque tu deu aquele primeiro passo, tá? Tomei consciência. Mas ainda assim, o tomar consciência não faz com que eu queira, ou melhor, que eu tenha coragem de enfrentar os meus medos. Sim. Eu tenho visto, não sei se tu assiste, a gente aqui em casa é apaixonado pela série This Is Us. Não, Já nunca assistiu? vi.
Não, nunca assisti. Eu acho que tu vai gostar. E qualquer É, pessoa acho que iria gostar, porque o nome já diz, né? Mais ou menos isso somos nós, né? É a aham. realidade de quem nós somos. E é uma série para toda a família, e ele trabalha a realidade de uma família como qualquer outra. E ele vai desdobrando essas questões, e para ti que é psicóloga, eu diria assista, mas para todo mundo, porque ele vai justamente trabalhando essas variáveis do que é um ser humano, das Uhum. dificuldades, das emoções. E aí, que nem agora na última temporada, que eu não lembro se é a quarta ou a quinta que a gente está assistindo, um dos personagens, agora o tema é a ansiedade que está sendo trabalhado. E é um personagem que meio que era trazido como, em alguns momentos, como quase um deus, é uma pessoa perfeita. E agora começa a dar enfoque nele e nas suas dificuldades pessoais. E aí demonstra a Uhum. ansiedade. E aí ele reluta em querer ajuda. E a esposa Uhum. dele sempre dizendo, você precisa de ajuda, você precisa ser ajudado. E aí o seriado vai mostrando, né, nos capítulos, como isso em outros momentos da vida dele foi ruim. Mas ele constantemente nega ajuda, e toda vez que ele entra daí na terapia, no início, ele até quer sair, fica revoltado com ela, porque ela vai mexendo a fundo com isso. E é Uhum. verdade, quando a gente começa a tomar consciência de quem nós somos, a gente pode talvez querer fugir, né? Exige coragem para querer mudar também, né? Sim, e é isso mesmo, tu captaste muito bem, assim, de que nem sempre, não vai ser prazeroso. No início vai ser difícil, vai gerar algum sofrimento, vai ser doloroso olhar para essa minha estrutura tão limitante, né? Eu me deparo com as minhas limitações. No entanto, algumas pessoas escreveram, e é relato de todo mundo, né? É relato quando as pessoas saem da terapia, quando as pessoas saem do aconselhamento. Ai, como foi bom, por que que eu demorei tanto para fazer isso, né? Por que que eu levei tanto tempo para conseguir me abrir, para conseguir colocar para fora? Então, é isso, né? Não vamos esperar tanto tempo para abrir o nosso coração, o coração e a nossa mente para deixar Jesus também dar contas das nossas emoções. E às vezes, a maioria das vezes, ele usa pessoas para isso, né? Sim. É isso. Eu acho que Deus ele dispõe muitas ferramentas, né? A nível de mundo para a gente, ou talvez duas ferramentas a gente poderia dizer, mas não só duas, mas para a gente poder crescer como humanidade, né? E poder curar as nossas feridas, né? A gente vê nesse momento do Covid, a gente tem médicos, né? E isso é Uhum, importante. Tem doenças que são realmente físicas. Aí tu falou antes lá atrás, né? Da questão de como perceber os sentimentos, né? No físico. E muita doença é psicológica. Se sim. expressa, né? Tem médico que dá um monte de medicamento e não resolve, né? O problema, As porque famosas é outro problema. psicossomáticas, né? Tu Aham. falou antes uma coisa, e aí agora eu vou para compartilhar aqui, aquela coisa que tu usou ali de ser aberto, né, de poder Aham. quebrar a barreira, mas para mim como pessoa, uma grande questão que eu demorei para me tocar foi dores na região cervical. Desde que eu entrei no Uhum, ministério, eu venho sendo acompanhado de constante dor na região cervical, do pescoço, né, e ombro aqui. uhum, E no início eu fui em tudo que é canto de médico, tomei Torcilax, Dorflex, e amenizava em alguns momentos e depois passava. Quer uhum, dizer, amenizava e voltava, né, os aham, sintomas. E depois de um tempo que eu fui me tocar que isso tem a ver com o meu psicológico, tem a ver com uhum, ansiedade, com estresse, com o uhum, modo como eu lido com as situações, de modo bem uhum. especial, atenção, e outras coisas que agora eu não vou fazer terapia contigo aqui. Mas que eu fui tomando consciência e que ainda eu não Sim, consegui superar de maneira satisfatória, né? E que até eu estou adiando muitas vezes de procurar terapia por questão de preguiça, né? Para tratar aham, melhor algumas questões, para conseguir superar, né? Mas eu acho que quando eu estava seguindo essa linha ali de que Deus dá disponibilidade para a gente de médicos, terapeutas, e a gente tem a própria questão da fé, a igreja, irmãos na fé, pessoas maduras que podem nos acompanhar. Então eu acho que é todo esse processo que a gente tem que aprender a ter coragem de dizer, ó, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso dar o primeiro passo para talvez buscar alguém na igreja que venha caminhar comigo e mostrar que o evangelho me ajude a lidar com algumas coisas do meu sentimento. De repente, a terapia me ajude a me conhecer melhor e externar isso, e na medida que eu externo, também o próprio evangelho vai me ajudando a ter a cura, né? uhum, E assim por diante, né? Talvez outras pessoas podem ajudar. E essa questão do livro ali, de novo, eu acho que para quem quer começar a dar passos palpáveis,
sozinho não é o ideal, mas já é o início do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Ele já caminha um pouco dessas duas coisas. Ele liga a espiritualidade com terapia quase ali, né? Uhum. Claro que ali pode trazer sentimentos à tona e igual a gente não saber o que fazer com eles, né? Eu acho que esse é o problema do livro, não sei se você concorda. Eu acho ele fantástico para um discipulado, né? Eu acho que você ler ele junto com alguém, assim, é importante. E se você não lê com alguém, leia e procure alguém para conversar, né? Porque ele realmente traz questões muito profundas, assim, que mexem com a gente, né? A gente não se dá conta o quanto coisas do passado impactam o nosso presente, né? E quanto coisas que estão no passado, mas que não estão ainda no passado, né? Elas continuam muito presentes. Então, é importante. Acho que é legal. A tua dica de ler com alguém aí vale a pena. Se não ler sozinho mesmo. Pode ler também sozinho, mas o ideal é ter coragem de pedir ajuda para alguém, né? Antes de fechar, só fazer uns comentários aqui. Rafa, isso é o brabo de fazer discipulado com pessoas, porque daí tu abre algumas coisas, ela vai conhecendo, e o Rafa vai dando as coisas aqui. Aqui não é lugar para fazer isso. E eu sei muitas coisas a respeito do Rafael que eu posso colocar aqui. E posso falar, não preciso só escrever. Algumas pessoas não leram o que tu botou ali, Rafa. Mas eu posso falar aqui, isso vai pro YouTube depois, vai ficar histórico lá. Tá? Eu não vou apagar, a não sei que tu pague muito bem. Né? A intimidade, né? Não, olha. A Sandra falou ali do This Is Us, vai assistir, então assistam mesmo, eu acho que é um seriado que vale muito a pena. E teve outra pessoa, deixa eu ver aqui, que fez outro comentário também lá pra cima. O Rafa fez um comentário, não só de bobeira, ele botou aqui sobre o cristão se envolver com isso. Agora eu não lembro o que é o isso que a gente estava falando na hora, totalmente válido. Foi justamente sobre esse assunto que comecei a deparar os problemas em mim e superá-los tem me ajudado no relacionamento com Deus e com o próximo. Que é a questão do, eu acho que trazer à tona os sentimentos, né? Que o Rafa falou. A Helena falou ali, não sei se ela ainda está por aí, né? Acredito que seja importante entendermos sobre validação dos sentimentos, dos outros e nossos também, pois a cultura em que vivemos, por vezes, tende a dizer que não se sinta assim, reprimindo isso, né? Ou seja, tu não pode se sentir isso, não se sinta feliz, né? Aquela coisa do seja grato o tempo todo, seja feliz, isso vai atrair coisas boas para ti. Tem sentido, né? Mas também não só isso vai resolver, né? Obrigar tu a ter sentimentos que na verdade tu não tá tendo, tu tá negando sentimentos, né? É que é vida real, né? Uma coisa é eu me colocar no papel de vítima, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é eu permitir externalizar os meus sentimentos e ser acolhido diante disso, né? Então, acho que são duas coisas diferentes. A Andréia ali, obrigado. Quem é o catarinense aqui sou eu, então tá elogiando o sotaque Catarina, né? Eu, às vezes, eu não gosto muito do meu sotaque, porque o jeito que eu vou falando vai afinando a voz, mas tudo bem, isso aí é questão de técnica, é de oratória. Aí eu tenho que fazer um bate-papo com o Rafael sobre a oratória. O Rafael é mestre em oratória. Ele é mestre em oratória, daí ele pode me dar uns toques aí. Quase doutor, o Rafael. Mas devagarzinho eu vou virando gaúcho aqui, cataúcho. Agora há pouco, antes, eu estava falando com alguém lá de Santa Catarina, ele perguntou, e aí, já virou gaúcho? Gaúcho não, mas cataúcho acho que já dá para começar a dizer. Eu estou aprendendo a gostar dos gaúchos ainda mais, porque quebrando os preconceitos que catarinense tem dos gaúchos. Então tá, Joana, olha o Tastola, isso aí. Obrigadão pela disposição de bater esse papo, né? Eu acho que daria para fazer muito mais perguntas, mas eu acho que o cerne da ideia ficou. E eu desafio de novo o pessoal que acompanhou do início ao fim, principalmente, né? Se de alguma maneira se sente desafiado, né? Até mais nesse momento de quarentena, a buscar ajuda, inicia. Talvez não é a terapia, de repente é conversar com algum amigo íntimo, procurar de repente um pastor, um líder da igreja, né? De novo, eu boto à disposição aí para se quer conversar, de repente, mesmo que não me conheça, a gente bater um papo através do Instagram, fazer o primeiro contato lá no direct, vem buscar ajuda e eu vou me dispor como pastor a estar ajudando e de repente futuramente a pessoa pode até buscar, se achar necessário, ajuda de terapia, né? Sim. Brigadão mesmo. E para fechar, o que o Timóteo vai falar? Que Dani, ele tá aprendendo a gostar de ti só agora, olha só. Agora, isso aí quem que tá falando? O Timóteo está falando em relação a quem? Eu estou aprendendo ou outra pessoa ali, o Rafa, alguém ali que está aprendendo a gostar da Dani?
Eu já sempre amei a Dani. A cada dia eu amo mais ela. Essa é a Ó, as diferença. declarações aí. O amor é crescente. A gente está aprendendo a lidar melhor, crescendo como no relacionamento de casal. Isso aí. Tu ora com a gente, Joana, pode ser? Oro, oro. Feche os teus olhos aí, meu querido, se você pode aí. Senhor Jesus, nós te somos gratos pelo dom da vida, pelo privilégio que tu nos dá, Senhor, de sermos tudo isso que tu nos criaste, com tudo isso que nós temos, com essas emoções, com esses pensamentos, com esses sentimentos. Nós te pedimos ajuda para aprender a lidar com isso, para aprender a reconhecer isso que tu nos deste, saber que não é pecado, que as emoções fazem parte do que nós somos. E por isso pedimos pela intervenção, Deus, do teu Espírito Santo, para que possamos ter discernimento e conhecimento acerca do que sentimos, do que pensamos, Deus. Obrigada pelo teu cuidado sobre a nossa vida e que o Senhor nos ajude a lidar com tantas emoções em meio a esse período turbulento aí da história que a gente está vivendo.